Está começando Na Montanha, o seu podcast. Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura, projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial. Como sempre, a gente sempre recebe convidados especiais, mas hoje essa minha convidada, olha, ela é demais. No episódio de hoje eu recebo uma convidada que mergulha fundo nos mistérios da mente, da alma e da consciência. Drica Gomes é analista junguiana, mestrada em neurociências, hipnoterapeuta e astróloga. Seu trabalho une saberes da psicanálise, da música e das ciências da consciência, sempre com foco na integração entre corpo, mente e alma. Ela é autora do livro Coisas que a gente faz e põe tudo a perder, onde nos convida a olhar para o caos emocional como oportunidade de transformação. Criadora da terapia Jornada da Alma e do curso Alquimia da Mente, Drica desenvolve experiências que combinam meditação, hipnose, frequências sonoras e autoconhecimento. Após viver uma experiência de quase morte, ela aprofundou ainda mais as suas pesquisas sobre consciência e passou a explorar o som como linguagem universal e o instrumento de cura. Essa vivência inspirou o seu novo livro, uma imersão sensível e profunda no que ela chama de Código da Música, onde a ciência e a espiritualidade se encontram. Prepare-se para uma conversa que atravessa o invisível, questiona certezas e convida à escuta do que vibra dentro e fora de nós. Seja bem-vinda, Drica Gomes. Eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você e de poder compartilhar com as pessoas que vão aqui, né, ouvir, assistir, tudo que a neurociência pode trazer de bom para o corpo, para a mente, que a música também pode proporcionar, que eu costumo dizer que a música é o código da nossa alma, porque ela nos conecta alma, mente, corpo e coração. Quando a gente ouve uma música, é como se tudo isso entrasse numa sintonia que nos leva para um caminho melhor e de ritmo e de cura também. Então, é um grande prazer estar aqui com você, Ailton. Olha, eu que agradeço a sua presença, fiz o convite quando te vi ali no Instagram, na rede social, e eu conecto tudo também com atividade física, exercício físico, porque envolve corpo, envolve emoção, envolve alma, envolve mente, né? E eu falei, eu vou convidar para o podcast Na Montanha, quem sabe a gente tem uma conversa ali. E você falou sobre música, eu sou daqueles que quando gosta, quando está conectado com uma música, eu coloco ela em looping e fico escutando muitas vezes, pode acreditar, 10 vezes a mesma música numa sequência. E as pessoas falam, você é maluco? Eu falo, não, eu estou conectada, né? Então tem isso também. Sim, é verdade. A música, ela nos conecta, né? Então, nos leva como se fosse para um outro mundo. Você vai para um outro universo. E esse outro universo, ele vai conversando com você interiormente. Então, é um momento de uma conversa com você mesmo que a música te proporciona. Seja calma ou seja mais agitada, você vai entrando em contato com questões suas, com partes suas que precisam conversar. E, às vezes, o diálogo acontece ali enquanto a música está tocando dentro da sua mente. E toca a mente, toca o coração, né? Drica, como a sua experiência de quase morte mudou a sua percepção sobre o corpo, a mente e a alma? Pois é, foi um divisor de águas para mim, né? Dentro do meu trabalho, dentro da minha compreensão como ser humano mesmo. Essa experiência foi após uma dengue, né? Foi recente, inclusive. E o que foi mais incrível é que foram assim 3 minutos só de perda de consciência.
Foram 3 minutos que eu perdi a consciência. Mas, para mim, era como se tivessem se passado umas 20 horas. Umas 20 horas onde eu estava completamente desperta. Então, eu digo assim, o meu corpo físico, ele estava desmaiado, inerte. Mas a minha mente estava super desperta e clara, como nunca esteve antes. E a partir dessa experiência, eu consegui entrar em contato com um universo de frequência. Então, eu já tinha esse entendimento de que tudo é frequência, né? Antes de nós termos um corpo, nós somos frequência, né? A física quântica já explica isso, que tudo é energia. E a partir do momento em que não existe mais o corpo físico, que o que existe é um mundo de energia, de frequência e de vibração, aí é o ponto onde nós entramos num entendimento que é uma coisa fantástica, porque você é consciência pura. Então, nessa minha experiência de quase morte, eu estava apenas em consciência. Era a minha consciência que estava lá. E consciência é energia, consciência é vibração. E tudo que eu via ao meu redor era um mundo de energia e de consciência e que tinha som. Isso que foi que me deixou mais encantada, porque era a música que eu ouvia enquanto eu estava nesse estado de quase morte. Eu ouvia uma música divina, sabe, Zulu? Era um som que não é um som que a gente conhece aqui. Não é um som que você ouve aqui na Terra. Era algo tão puro, tão sublime. E esse som, ele vinha para mim com imagens de frequência. E as imagens de frequência que eu via eram imagens de mandalas. Então, eu via mandalas. E essas mandalas, elas tinham som. E era uma frequência que, quando eu ouvia, me trazia paz, me trazia bem. Embora ali eu não estivesse em corpo, eu estava em consciência, mas eu sentia que aquela vibração, o bem que ela fazia, a harmonia que me dava, era como se eu estivesse mesmo num ambiente onde só existisse paz e serenidade. A partir daí eu entendi o quanto que a música, a qualidade da música que você ouve, o quanto que ela pode impactar na sua vida, nas suas células, no seu corpo. A qualidade da música que você ouve, ela entra em ressonância com as suas células. Porque cada célula do nosso corpo é como se fosse aquela mandala que eu tinha visto, que vibrava em cores lindas, maravilhosas, e a música que soava dali era algo divino. Então, isso me trouxe o entendimento que nós podemos trazer para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso corpo, um estado de equilíbrio. Quando nós ouvimos música que nos traz essa sensação, pela vibração e a frequência que a música tem. A partir daí, todo o meu trabalho mudou, Zulu. A partir daí, eu comecei a agregar a música nas minhas terapias. Então, eu sou hipnoterapeuta. Eu vou fazer um trabalho de hipnose com uma pessoa para curar um trauma, aliviar um estresse, tirar dela sentimentos de depressão, crenças limitantes. Eu já introduzo a música, a frequência, que vai vibrar em ressonância com aquela situação. E os resultados são incríveis. Os resultados são muito mais potentes. É mais rápido e a pessoa sente os efeitos ficarem mais presentes, mais permanentes. Então, foi isso que mudou. Foi pelo o entendimento das frequências e da música. Nossa, é emocionante. E enquanto você fala, é como se fosse realmente música, porque essa vibração da voz, essa emoção acaba nos levando a imaginar tudo que você acabou vivenciando ali. Eu quero perguntar para você falou sobre música, qualidade de música, células, conexão, mas Sim. O que a gente escuta também no nosso dia a dia, tem esse mesmo poder que a música tem?
seja na parte positiva da palavra ou na parte negativa? Tem sim. Se a gente toma como base que tudo é som, a nossa voz aqui é som. A tonalidade da tua voz, ela pode ser uma tonalidade que alcance o outro, os ouvidos do outro de uma forma positiva ou que alcance de uma forma negativa. Então, a postura, a impostura da voz, a tonalidade, a forma como você se expressa, né? Se sai de uma forma mais impactante ou mais leve, o ritmo. Então, tudo é som. A nossa palavra, a nossa conversa, quando a gente conversa no dia a dia, como é que é essa tonalidade de voz? E isso pode tanto trazer pessoas para você, agregar as pessoas ao teu espaço, como pode afastá-las, porque está na batida do som, no ritmo, na velocidade. Tudo isso oferece todo um universo de possibilidades, né? E aí a gente vai para a física quântica novamente, que é a física quântica que trabalha com todas essas infinitas possibilidades. Então, dentro desse reino das infinitas possibilidades, a forma como um som chega ao meu ouvido e vai passar pelos sinais, né? Os sinais que vão ser ali transformados e irem para o cérebro, eles podem ir de formas diferentes para um e para outro. Então, de repente, eu estou aqui conversando com você nessa mesma tonalidade, dessa forma. O seu cérebro pode interpretar como sinais positivos, outra pessoa pode ser negativo. Mas como é que isso se processa? Vem com a memória que cada um tenha, a experiência de vida. Se de repente uma pessoa tem uma memória traumática de alguém que falava assim mansinho com ela e ficou esse registro, quando me ouve, isso vai impactar dessa forma. Né? E se outra pessoa, ao contrário, sentir carisma, sentir que isso acolhe, vai receber dessa forma no cérebro. Então, todos os sons, sim, que nós ouvimos, eles nos impactam. Quando você relatava ali na pergunta anterior sobre a sua experiência de quase morte, me levou também a pensar no que eu já vivenciei. Isso me emocionou, porque a gente acaba sendo remetido àquilo que você passou. Uhum. Né? E aí, exatamente essa sensação. A mente está muito dispersa, mas eu já tive essa sensação e essa experiência que a minha mente ela está conectada, está viva, mas o meu corpo não está. E é uma sensação de você falar assim, eu preciso levantar, mas você não consegue. Não consegue. Você não sai. E aquela sensação, você tenta brigar por algum tempo com aquela sensação, fala assim, eu preciso acordar. E você não consegue. Você fica naquele processo por um bom tempo. Fica até arrepiado porque é uma sensação. Fiquei curiosa agora. Como foi esse processo seu? Eu fui na verdade, eu sofri um acidente, né? Eu caí de uma laje e te impacta, né? Até é uma emoção forte. Falar sobre a gente não é fácil. Mas foi uma sensação de quase morte. Sim. Mas a minha mente, ela estava ligada a tudo. Sim. E aí eu falava, eu preciso acordar. Até que passou um tempo, eu consegui levantar. E eu cheguei em casa correndo e falei para minha mãe, eu caí da laje. Olha. Ela falou, para de brincadeira. Eu falei assim, sério? Me leva para o hospital. E ela não acreditava. Olha, você acordou sozinho. E ela olhava para mim, eu não tinha nada. E ela foi me dar banho para levar para o hospital. Você vê como que antigamente as pessoas não tinham essa coisa de socorro imediato. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu só tinha uma marca na perna, um roxo. Porque quando eu caí da laje, eu caí em cima de um varal.
O varal amorteceu a minha queda e eu caí no solo. Então essa parte que bateu no varal, ela deixou ali um roxo na minha perna, mas eu não conseguia levantar. O impacto, né, me deixou ali meio que desacordado por um tempo. Mas a minha consciência estava desperta ali e eu queria de qualquer forma sair dali. Mas é uma sensação assim, de que o seu corpo está ali e a sua alma está querendo levantar, mas você não consegue, por algum momento eles não estão conectados, é como se eles estivessem separando. Né? E aí é como se alguém falasse assim, acalma um pouco, espera. Respira, espera. Espera que isso vai se juntar novamente. E aí eu esperei aquele momento e aí eu consegui levantar. Então foi uma sensação que me leva a essa emoção, porque eu senti de perto. Você viveu. E a gente chama tudo isso de milagre. Sim. Né? Porque hoje as pessoas acabam indo a óbito com uma queda numa calçada, com uma queda. Né? Verdade. E eu caí num local onde tinham 2 tanques de lavar roupa, e a gente sabe que se bate a cabeça ali. Sim. Eu caí num espaço que só cabia o meu corpo. Olha que coisa. Então, assim, quando você relatava a sua sensação ali de quase morte, eu lembrei desse momento, né? Você se conectou. É uma memória que fica, porque foi uma experiência muito forte. Essa memória, com certeza, vai ficar com você por toda a vida. E como você falou, né, todos os traumas, eles estão aqui dentro, né? Todos. Porque a gente nem sempre a gente consegue tratar, nem sempre a gente consegue conversar. E por mais que no final seja uma vitória, esses traumas ele traz uma certa dor, seja de ter apanhado de forma excessiva do pai ou da mãe, né? Hoje, quando eu escuto uma criança chorando, me dá um desespero, me dá um gatilho. Aciona, exatamente do que eu passava. Então, a gente leva isso para a vida, né? Sim, com certeza. A gente leva para a vida, mas o mais importante é que esses traumas, eles podem ser símbolo de superação. Você pode tornar eles todos símbolos de superação. Porque eles não vão sair mais de você. Eles estão ali. Né? O meu trabalho como hipnoterapeuta não é anular e desfazer o trauma. É ressignificar. Porque aí ele se torna um símbolo de superação e te motiva. Ele não vai te deixar para baixo. Vai ser um motivador. E vai levar você sempre numa crescente. Né? O objetivo é sempre esse. E serve para tudo, né? Para uma doença, serve qualquer coisa. A gente olhar o outro lado, né? Vamos dizer assim, que é aquela meio clichê, mas a gente nunca olhar a parte vazia do copo, mas lembrar que se está vazio é porque você tomou, ou se está na metade, você tomou a outra metade. Sempre ter o intuito de deixar as coisas mais positivas do que negativas, né? Isso mesmo. Quando você fala de som, muitas vezes eu cheguei em casa, na casa da minha mãe ou na casa da minha tia, e elas assistindo aqueles programas policiais que falam o tempo inteiro de violência, e aquilo me causava uma certa irritação. Justamente de ouvir aquilo, eu falava assim, mãe, não assista esse tipo de programa. Isso acaba entrando na alma da gente, porque são coisas ruins. São realidades do mundo, mas quando a gente fala de som, a gente fala de escutar, qualidade de música, a gente também tem que escolher a qualidade do que a gente assiste, porque isso acaba influenciando na nossa vida. Eu falo que cai na corrente sanguínea, né? Essa coisa, né? Isso também serve para o que a gente acaba assistindo no dia a dia. Sim, exatamente. Porque é a frequência, né? O som é onda, é uma frequência. A nossa mente, ela funciona também com frequências. Então, a gente tem frequências o tempo todo passando por nós. O tempo todo. Se não é de som, é frequência de Wi-Fi, é frequência de sinais de torres, enfim. São várias as frequências que ficam passando por nós o tempo todo. E, embora a gente não perceba, porque é muito sutil, elas afetam
todas elas afetam na sua qualidade de sono, na sua qualidade de concentração. Quando a informação, então, porque toda onda ela traz um pacote de informação. Se você está assistindo um programa de TV que tem essas notícias passando, né? Essas notícias todas, essas informações, elas vão ficar impregnadas na sua mente. E você vai dormir depois da noite, vai ter esses pesadelos, você vai começar a sonhar com morte, todas aquelas coisas acontecendo. E isso fica impregnado também no subconsciente, porque isso vai reservar um medo lá dentro da pessoa. E toda vez que você se vê numa situação que tem semelhança com aquela notícia, aciona o gatilho do medo. E aí você nem sabe por que está com medo de tal coisa. Mas é por quê? Porque você ouviu lá, naquele programa específico, que aconteceu tal, tal, tal. Então, sim, afeta, né? É uma onda de informação. Penetra na mente e vai para o corpo. É, exatamente isso. Drica, na sua visão, né, eu tenho muitos amigos aí que praticam atividade física, chega ao extremo de correr 100, 150 quilômetros. Eu mostrei para você agora há pouco aqui o livro do Togumi, 330 quilômetros ali na Osta, na Itália, né? Eles levam o corpo ao extremo. E eu já ouvi muitos deles falarem o seguinte: olha, num momento muito extremo, que o meu corpo está no limite, eu coloco uma música que eu gosto e para dar uma distraída. Mas quando ele faz isso, né, o que eu quero saber de você, o que acontece com a consciência quando o corpo é levado ao limite em situações extremas? Eu citei a corrida em si, mas no dia a dia, muitas vezes, você tem um dia estressante e você fala, eu gosto do fone, né? Eu gosto de colocar o fone assim, porque eu falo que eu me isolo. Então, eu não escuto mais nenhum ruído e estou conectado com aquela música que eu quero ouvir naquele momento para dar uma acalmada, para sair daquele mundo. O que você diz sobre isso? Pois é, isso é uma coisa antiga até, né? Essa questão de levar o corpo ao limite. Porque lá atrás, na antiguidade, aqueles religiosos, né? Muitos religiosos, sabe aqueles que se autoflagelavam, né? Então, no autoflagelo, eles chegam ao limite do corpo, que provocam dores, assim, insuportáveis. Eles faziam isso por quê? Dentro do entendimento religioso deles, era uma forma de purificação, e nessa purificação havia um encontro com o sagrado. Um encontro com Deus, né? Então, eles sabiam que era uma forma de se conectar. Por que eles se conectavam? De fato, a mente, ela se expande nesse momento do extremo físico. Por quê? Porque no cérebro, quando o corpo está nesse estado de esgotamento total, o córtex pré-frontal, que é aquele que nos dá a diretriz do aqui e agora, ele perde essa funcionalidade. Então, é como se a razão ela ficasse de lado, se perdesse. Quando você perde a razão, você vai para o campo da emoção. Aí entra o sistema límbico cerebral. E no sistema límbico vem o quê? Vem a imaginação, vem as ilusões, vem toda aquela parte onde a pessoa começa a ver coisas, né? Então, isso pode levar para dois caminhos. Pode levar para o caminho justamente dessa percepção mais de ilusão, que o sistema límbico vai criar, vai trazer essas imagens para a pessoa, e ela vai achar muitas vezes que viu anjos, ou que viu demônios, ou que, sei lá, viu coisas estranhas, desconexas. Aí é o mecanismo da mente entrando. Mas, dependendo do estado da pessoa, de consciência, tá? Que isso é muito importante. O estado de consciência é uma pessoa que tem conhecimento de si mesmo, que tem conhecimento da verdade sobre si, da verdade sobre as coisas, uma pessoa que não tem muito desses paradigmas religiosos. Quando ela entra nesse estado, ela vai ter uma percepção de uma mente expandida. Por quê? O corpo não controla, a mente não controla mais o corpo. Então, a mente vai para um outro estágio. E aí, sim, podem ocorrer essas percepções, sabe? A pessoa, nossa, eu tive um grande insight.
foi um momento em que eu consegui me conectar com informações que eu não sei de onde vieram, mas chegaram para mim. Então, a pessoa consegue, não são todos, mas consegue acessar esse campo que Jung chamava, Carl Jung, de inconsciente coletivo. E ali no inconsciente coletivo é como se tivesse ali a biblioteca universal. Essa biblioteca universal, ela tem todas as informações possíveis do universo. Então, dependendo daquele meu momento, aquilo que eu estou pensando, com o meu corpo esgotado, a minha frequência, ela vai se alinhar a uma informação que tem a ver com aquilo. Então, eu vou acessar ali algum conhecimento, algum entendimento sobre aquilo que eu estou pensando naquele instante. Então, essas duas situações, elas podem acontecer nesse estágio onde o corpo vai para o extremo, seja ouvindo música ou não ouvindo música. Se for com música, ainda vai muito mais além, tá? Porque expande mais. Então, tanto pode levar a pessoa para um estágio de ilusões, quanto de conexões. Então, são duas coisas diferentes aí, né? Sim. A gente se fala muito hoje em dia, né? A gente tinha uma preocupação muito grande com o treinamento físico. Precisa treinar o físico, precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. O que a gente percebe que para ter grandes desafios, aí seja em qualquer modalidade esportiva, mas levando agora para o lado da corrida, né? A gente percebe que o treinamento mental ele é tão importante e essencial quanto o treinamento físico, quanto a parte nutricional, quanto o descanso. E o que eu já senti e percebo em muitos atletas, né, eu sou treinador, é que o caos emocional ele paralisa a parte física. Quando a pessoa está com as emoções ali em várias situações não definidas, ela não consegue desenvolver, nesse caso, a corrida. Uhum. A gente tem casos reais de pessoas que estavam muito bem treinadas fisicamente e algum gatilho, alguma emoção naquele momento levou esse caos para a paralisia física. Como que a gente pode, como nós podemos usar e transformar o caos emocional em uma potência para essa ação? Pois é aquilo que eu tinha falado para você, né, que a gente pode transformar os nossos traumas e medos em elementos propulsores, né, de nos tirar do drama e nos levar para a ação. Então, o que acontece quando uma pessoa entra nesse estágio de caos? Seja ansiedade, eu acho que é o fator principal hoje em dia, que faz com que o corpo da pessoa simplesmente trave ali no momento que precisa da explosão, né, da energia do corpo. Nesses instantes, a mente, ela vai, no caos, a mente ela manda para o corpo um sinal que vem da amígdala cerebral. Então, vai causar ali um momento de adrenalina, super adrenalina, causada pelo estresse, né, causada pelo medo, pela ansiedade. E isso faz o quê? Traz para a pessoa uma situação assim, eu tenho que fugir daqui, isso tá me fazendo mal, isso aqui está errado, e a pessoa ou paralisa, ou ela simplesmente perde completamente todo o seu jogo de controle motor. Então, sabe quando a pessoa fica desconexa mesmo? Erra movimentos, se atrapalha toda, cai, e é por aí que vai. E aí é quando, então, esse gatilho que é acionado e que faz com que dispare o cortisol, porque o cortisol sobe, ele subindo, ou ele vai travar, ou ele vai fazer a pessoa ficar desse jeito, desconcertada, né? Nesse momento não tem o que fazer a não ser respirar. A pessoa vai ter que parar, dar uma pausa, respirar. A respiração é fantástica. Esse ato de apenas você respirar, ele pode tirar você de um estado e te colocar em outro em questão de segundos. Esse exercício da respiração, eu acho que já é algo que você pode, né, dizer isso melhor do que eu, mas eu acho que já é algo que é bastante ensinado para os esportistas, né? Essa questão de controlar a respiração.
Porque está na respiração o domínio da mente, o domínio do seu corpo, que aí vai entrar todo o seu sistema simpático, né? O sistema cerebral simpático, que é o que domina o corpo, os movimentos do corpo. A respiração, você começa a ter o controle novamente. O fato de você respirar, contar até 3, segurar a respiração, soltar, isso vai trazendo a pessoa para aqui e agora. Porque o que os gatilhos emocionais fazem? Tiram a pessoa desse espaço-tempo. Ela vai ou para o futuro, que ainda não existe, a possibilidade de um futuro, ou leva para um passado, onde houve um trauma, um drama. Então, a pessoa, ela simplesmente vai mudar de lugar. A mente dela vai levar ela para um outro lugar. Um lugar onde existia medo. Então, se tinha medo ali, eu vou ficar paralisado. Se leva para o futuro, uma possibilidade de futuro, que eu não sei o que vai ter lá na frente, também vai causar isso. Então, é o ato da respiração consciente. De respirar, parar, contar até 3, respirar novamente, para retomar a consciência do aqui e agora. Falando da montanha, eu falo para a gente parar um pouco, respirar, tomar um gole de água, olhar o horizonte. Isso. Para ressuscitar. A gente brinca que durante essas extremidades de exaustão física e mental, a gente morre. E aí a gente precisa ressuscitar. Então eu falo, respira, toma uma água. E eu, Zulu, eu tenho algumas recompensas que eu levo na minha mochila. A gente carrega uma mochila para corrida de montanha. O montanhista que sobe montanha carrega uma mochila maior. O que são recompensas? São coisas que eu gosto de comer ou beber. Olha, que legal, ótimo. E eu vou fazendo isso numa espécie de treinamento mental e falo, olha, se você conseguir cumprir essas tarefas, você tem uma recompensa. Então, pode ser um chocolate, pode ser alguma coisa. Eu fiz isso muitas vezes até para chegar até um outro ponto, né? Eu criava na minha mente assim, poxa, lá no quilômetro 28, eu estou muito mal aqui nesse momento agora. Mas no quilômetro 28 tem tal coisa, tem uma Coca-Cola. Eu não tomo Coca-Cola, mas o açúcar da Coca-Cola ele acaba sendo essencial para ressuscitar ali a parte física. E eu falava assim, quando eu chegar no quilômetro 28 e eu tomar essa Coca-Cola, o meu desempenho vai voltar ao que eu estava, eu vou conseguir correr melhor. Legal, reprogramação mental isso daí. E aí eu criava isso e realmente quando eu chegava no 28, eu tomava aquilo e automaticamente a gente cria esse mecanismo de, mental, mas ele acaba se tornando físico. Então a gente acaba respirando, ressuscitando e revivendo tudo aquilo. Porque tem um ponto que eu falo que quando a gente está ali em atividade, a gente está concentrado. A gente está ali conectado. E a minha mente está limpa. Nesse momento, eu não consigo pensar em qualquer outra coisa. Mas, se eu começar a pensar na conta que eu tenho para pagar... Aí já era. Nas questões de família. E aí a mente começa a trabalhar de uma forma tão frenética que a gente perde aquilo que a gente estava focado. E aí já não tem mais uma atividade, vamos dizer assim, suficiente para a gente ter ali um encaminhamento, né? Você fala do som como uma linguagem universal, né? Que tipo de som ou frequência pode nos ajudar como um processo de foco e superação durante, seja um treino, seja uma corrida, no dia da corrida, seja no dia a dia, porque eu, Zulu, faço isso. Muitas vezes tem muito ruído, tem muita coisa. E aí eu falo assim, eu preciso estar focado. Sim. Né? E o mecanismo também é um mecanismo de colocar ali algo visual, que eu pego o fone e coloco aqui. E muitas vezes, eu vou confessar a você, não tem nada passando, mas só esse gesto já me dá uma acalmada. Olha, então, é isso mesmo. Você, sem querer, você colocou aí um gatilho para você de paz.
vou me conectar com aqui agora. É isso. O movimento é esse mesmo, né? E quando a gente fala de música, de frequência, existem vários estudos já científicos que falam das frequências de 432 Hz e da frequência de 528 Hz. Essas são as duas frequências mais harmônicas que existem no universo, né? Para você ouvir. Porque elas conectam com tudo que pode existir de harmonia na sua mente e no seu corpo. Então, para você poder usar o seu corpo da melhor forma possível, ele precisa estar em estado de harmonia. Então, essa harmonia você pode oferecer para o seu corpo dentro dessas frequências musicais. Então, existem várias músicas mesmo de cantores conhecidos, famosos, e que estão nessa frequência. Se você buscar no Spotify, você vai achar várias que têm essa frequência. Coloca, né, para você ouvir. Nesses momentos, você vai focar em você mesmo, porque o segredo de você ter um bom desempenho físico, seja para uma atividade mais simples ou para uma dessas de que tem mais explosão física, né? Que é o que você faz, a corrida, né? Subir montanha e tudo mais. Você tem que estar concentrado em você, porque não é só correr para fora. Eu acho que você tem que correr para dentro, né? Porque é um encontro com você mesmo. Porque durante o processo de uma atividade física, você também está em profundo contato com você mesmo. É um momento de você se olhar, um momento de você perceber seu corpo. Você vai sentindo aonde dói, você vai percebendo aonde eu tenho mais força. Você vai sentindo, nossa, eu estou precisando trabalhar mais isso daqui. Ou não, nossa, isso daqui está ficando legal. Então, você vai tomando consciência. Quando você toma consciência do corpo, você está dentro de uma corrida dentro de si mesmo, né? Então, fazer da sua corrida uma corrida dentro de você, olha que processo bonito que é esse, né? Então, você está aproveitando aquele momento para se autoconhecer. Ouvindo ali uma música dentro dessas frequências, você vai estar se autoconhecendo, se autopercebendo de uma maneira que uma coisa vai se conectando com outra. Isso vai trazendo para você mais entendimento, percepção de você mesmo, né? O ato do exercício físico, de sentir o corpo, conecta muito com a sua consciência nesse momento. Então, você entra num estado realmente de meditação profunda num movimento desses, né? De exercício, de atividade física, né? É uma coisa assim que te conecta bastante. É uma conversa com você e com o seu corpo. É um estado de flow, né? De flow, isso. A gente brinca que é assim. Se você não gosta de você, não faça uma corrida de longa distância, porque você vai ficar muito tempo sozinho com você. Então, você vai ter que conversar com você em vários momentos, vai ficar exposto todos os seus defeitos, suas qualidades, e ali é uma conversa você com você. Então, se você não gosta de você, não faça corridas de longa distância, porque você vai estar sozinho. Porque não vai ser uma experiência muito interessante. Muito verdade isso. O silêncio também tem poder, Drica? Eu quero saber. Tem. E qual que é o papel dele na escuta anterior, seja durante uma atividade, seja durante o nosso dia, seja durante o sono? Você acabou de falar sobre ir no Spotify, pegar as músicas com a frequência ali. Eu faço isso basicamente todas as noites para dar uma acalmada. Olha, que maravilha. Eu falo assim, muitas vezes eu deixo ali e eu durmo, tá? Eu coloco ali a frequência, eu falo, nossa, eu preciso acalmar, eu estou muito agitado. E olha, quando eu vejo... você sente, né? Já apaguei, já dormi, então funciona. Fala pra gente sobre o silêncio também. O silêncio também é um som. O silêncio também é um som. Você não consegue ficar em silêncio absoluto, né? Não dá. Então, o som do silêncio, ele vai te levar para sua voz interior. Se eu silencio aqui fora, o que eu vou ouvir? Eu vou ouvir aqui dentro. A partir do momento que eu ouço aqui dentro, eu vou ouvir as minhas histórias. Eu vou ouvir a minha música. E é bom que a gente ouça a nossa música.
Quando eu tive a minha experiência de QM, eu ouvi a minha música. E olha que engraçado, porque eu achava que a música era linda. E aí eu fui levada a entender, a compreender. Inclusive, eu tenho um relato dessa minha QM num canal do YouTube, que é Afinal o que Somos Nós. É um canal que ele relata só as experiências de quase morte, né? Então, eu tenho a minha experiência relatada lá. E assim, eu achava que estava linda aquela música, mas eu entendi que não, que ela tinha falhas. Porque se ela tivesse linda, eu não estaria lá. Se ela estivesse tão linda, eu estaria aqui, né? Vivendo a minha vida normalmente. Então, eu entendi que a minha música interna, interior, ela estava tocando fora de ritmo. E ali, então, eu entendi como trazer esse ritmo de volta. Então, esses entendimentos que eu falei da Biblioteca Universal, né, que você acessa, que tem todas as informações ali, esse entendimento foi que fez com que eu percebesse que as pessoas, nas suas vidas, com as suas dificuldades, com os seus problemas, elas estão tocando ali nas suas próprias canções. Ela está fora de compasso. A música delas está fora de ritmo, de harmonia. Como fazer? A gente tem que ouvir essas músicas de 528 Hz, 432 Hz, porque elas equalizam as ondas dessas frequências, elas equalizam a mente, o corpo e a nossa música interior. Então, o silêncio, a voz do silêncio é a nossa música interior, Zulu. Muito bom. É isso. Olha, nosso papo tá tão interessante, né? E eu tô olhando aqui, a gente tem muitas perguntas ainda, mas quem manda aqui nesse estúdio, quem manda e desmanda e tem o poder do botão é a Isadora Salvador ali. A Isadora? É. É a Isadora, você tá com o poder do botão. Ela tem o poder. Então, se a gente não encerra no horário, até porque já quando a gente encerrar, provavelmente ela vai almoçar, né? Sim, né? Já tá na hora. Então, se a gente atrapalhar o almoço dela, ela fica uma fera, viu? Que pena, né, Isadora? Isadora Salvador, ela, olha... Isadora tem que salvar, então, né? Tem que salvar, né? Tem que salvar a gente. Ô, Drica, no seu livro, né? Pra gente, estamos encaminhando pro final, no seu livro, Coisas que a gente faz e põe tudo a perder, você fala sobre sabotagens internas. Quais são as mais comuns que você vê em pessoas com metas, né? Às vezes as pessoas têm metas físicas, querem emagrecer 4 quilos, quero correr uma outra maratona, quero ser um bodybuilder. Sim. Quais são essas autossabotagens? Porque eu vejo isso muitas vezes numa jornada de uma corrida. Porque eu falo, gente, a corrida faz parte da sua jornada, de todo o treinamento, de toda a dedicação. O dia da corrida é mais um dia de treinamento, mas muitas vezes no dia D a gente tem uma autossabotagem. Tem a autossabotagem, ela nos pega sempre, né? Porque aí é o ego que entra em ação. O ego, ele é o principal causador das autossabotagens que existem, que é aquele passo assim, é para te livrar do sofrimento, né? Então assim, não, você está muito cansado, você merece descansar. O ego fala, então eu vou te autossabotar, ok? Aí bota lá uma autossabotagem. Qual é? Podem ser várias, né? Ah, eu não vou conseguir. Ah, isso é muito difícil para mim. Ah, mas eu tento, eu faço isso. Sabe aquela coisa do quase? Tipo assim, é o quase mesmo. Ah, eu quase consegui. Eu quase fiz isso. Então, a autossabotagem, ela chega de uma forma que é para tirar a pessoa, sim, do propósito. Por quê? Porque, de alguma forma, se aquela pessoa alcançar aquele objetivo, lá na frente, a mente dela já prevê algum tipo de situação que vai causar uma angústia, uma dor, um sofrimento, um desgaste. Então, para evitar aquilo, eu já me autossaboto. Então, invento qualquer desculpa, qualquer coisa serve. E, às vezes, a vida mesmo traz. De repente, surge um evento qualquer na vida da pessoa. Olha, não dá, porque aconteceu tal coisa, meu filho caiu, ou eu escorreguei, machuquei meu pé, não vou poder ir, porque isso acontece também. O corpo faz a coisa acontecer. Então, eu posso, de repente, sofrer um acidente
torcer o meu pé e eu tenho uma corrida no dia seguinte. Aí eu torci o meu pé no dia anterior. Isso também é autossabotagem que vai se manifestar no corpo. Porque a mente, ela dá um jeito de preparar o cenário para isso acontecer. E aí a pessoa precisa ficar conectada com esses padrões. Ela tem que perceber como que isso acontece. Por que isso acontece? Qual é a emoção que está por trás disso? Qual é a sensação? Tem um medo aí? Eu tenho medo do sucesso? Porque às vezes Às vezes a pessoa tem medo do sucesso. Tem medo de chegar lá na frente de ser o primeiro. Isso está registrado lá atrás. São traumas anteriores, né? Então, o que é válido, na verdade? É a pessoa prestar atenção se tem padrões que se repetem. Se tiver essa repetição, ela precisa prestar atenção e cuidar disso. Porque, às vezes, é apenas um trauma que precisa ser ressignificado. E aí a pessoa superou aquilo, não tem mais essa autossabotagem. E aí o fluxo continua e a pessoa supera. Né? É percepção mesmo, tem que prestar atenção em si, na sua história, no seu corpo. Só queria dizer uma coisa, que nós não somos apenas um corpo, né? Nós somos uma mente, uma alma que utiliza esse instrumento que é o nosso corpo. Então, não adianta nada eu ficar malhando meu corpo ali, até a exaustão, se eu não estiver bem com a minha mente. Eu posso fazer esse exercício todo e, de repente, amanhã parar. E eu paro, de repente, começo a comer desesperadamente, engordo, recupero tudo aquilo. E aí, aquele esforço todo foi para quê? A mente, ela precisa ser também muito bem trabalhada, muito bem cuidada, para que a gente possa ter um corpo saudável e poder fazer com esse nosso corpo tudo o que a gente precisa, né? Então, o corpo obedece aquilo que a mente comanda. Pois é, a gente precisa exercitar a mente, né? Exatamente. Seja ouvindo uma música, seja escrevendo alguma coisa, pode ser o seu diário. Sim. Ali, pode ser lendo um livro, né? Então são várias formas de a gente fortalecer. Falar em livro, né? Esse aqui é o meu livro, Coisas que a gente faz e põe tudo a perder. Este livro é para você, né? Então tá aí autografado para você. Nossas emoções devem ser respeitadas, jamais desprezadas ou tolhidas. Negar ou reprimir o que sentimos seria um ato de agressão perante o nosso cavalo selvagem, que, como medida de proteção, reagiria com uma fúria. Respeitar a emoção é essencialmente permitir que ela exista. Muito. Isso mesmo. Drica Nesse Gomes. livro tem 10 meditações para a pessoa ir se libertando do seu caos emocional. Então, vai seguindo aí o passo a passo. Cada capítulo tem uma meditação para a pessoa ir se tratando, né? E são meditações com auto-hipnose, onde a pessoa vai sozinha se libertando dos seus padrões, que são esses que a gente acabou de falar, do caos. Te encontrar no Instagram, Drica com K Gomes _Astro. Psique, né, que agora mudou. Esse daí tá. Como esse livro já tá mais ultrapassadinho. É Drica Gomes, Drica com K. Tudo junto, Drica Gomes _Psique. Psique. Psique. E o site tá. O site é dricagomes.com.br. O Astro não. O Astro sim, o Astro, dricagomesastro.com.br. Encontra o livro, quiser passar com você. Isso, lá encontra tudo, né? Tá mais no meu Instagram mesmo, né? Que é o Drica Gomes _Psique. Ali se encontra tudo que eu faço, meu trabalho com a hipnose e as músicas, as frequências musicais, meu livro. Um curso que agora eu estou fazendo também, que é um acompanhamento mensal com a pessoa, para trabalhar com a mente, com o corpo e com a alma. Tudo isso está lá, acessando ali meu Instagram, todas as informações estão por lá. Muito obrigado pelo livro. Eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que ainda a gente tem muita coisa para conversar, muito assunto.
Tem muitas perguntas Pois que eu é. não fiz e quero fazer, então nós vamos ter um novo episódio, tá? Já fica o convite. Vamos, Você já eu conhece, agradeço. já conhece aqui o nosso local, né? Falar em livro, chegou o momento de abrir um livro e alongar a mente, né? Então, a gente sempre indica 2 livros. Hoje eu vou aproveitar que você está aqui, vou indicar 3, né? Coisas que a gente faz e põe tudo a perder. Tá na Amazon. Tá na Amazon, Drica Gomes aqui, Isadora Salvador, mostra aí para quem está assistindo. Vamos alongar e exercitar a mente com grandes leituras, porque também é importante, igual a escolha da música, do som, Sim. a leitura também Com enriquece. Né? certeza. São todas as informações aí que entram. Quando você está lendo um livro, você está trazendo informação para dentro de você. Muito bom. A outra indicação de hoje é Arrisca-se, 20 anos de montanhismo de Pedro Hauck. O nosso Pedro Hauck que esteve aqui, grande montanhista, prestes a subir o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Pedro Hauck, um grande montanhista. E a nossa outra indicação é de Sidney Togumi, grande treinador, grande atleta, gigante. 330 quilômetros correndo pelo Vale da Aosta, um grande livro que virou também documentário. Então é isso, Drica, mais uma vez obrigado. Eu que agradeço. Trabalhos técnicos de Isadora Salvador, Estúdio Voz. Valeu! Quer um suplemento que realmente faz a diferença? A Houseway nasceu para oferecer qualidade, performance e saúde. Criamos fórmulas inovadoras com ingredientes naturais, sem conservantes ou corantes artificiais. Tudo para garantir uma nutrição eficiente. Seja você um atleta de alto rendimento ou alguém que busca mais saúde no dia a dia. Proteínas de alto desempenho, sabores incríveis e digestão leve. Mais do que suplementação, é um estilo de vida. Descubra nossos produtos em www.houseway.com.br e siga no Instagram @house_way. Houseway, naturalmente melhor.